Deixa eu falar um negócio. Esse time do Corinthians é um time de Copa. Pela característica dos jogadores, e não só técnica, tá? Perfil de sujeito também, de sujeito de homem, de pessoas, né? Ali de caráter. Esse time é time de Copa, meu amigo. O Palmeiras jogou o que sabe. O Palmeiras jogou o jogo dele, tático, chato, aquele jogo que vai deixar o Palmeiras sendo sempre irregular. Mas o time do Corinthians é diferente, é o time de Copa. Tanto que não briga lá em cima no Campeonato Brasileiro, mas sabe jogar Copa. Aguerrido, bate, catimba e tem jogador decisivo, tem Memphis Depay. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Corinthians e Palmeiras fizeram um bom jogo. Por que eu falo um bom jogo? O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi uma irritação total, nós não tivemos jogo no segundo tempo. Mas tem uma coisa que eu sou especialista, que é sobre também, não só sobre Corinthians, mas sobre Dorival Júnior. O Dorival Júnior, em jogo decisivo, o time dele fica catimbeiro. Todo mundo acha que o Dorival conquistou várias Copas, ele tem 2 Copas do Brasil, né, uma pelo Santos, uma pelo São Paulo, ele ganhou uma Copa Libertadores pelo Flamengo, ele ganhou o Campeonato Paulista, que a final é mata-mata. Ele é chato nesse sentido. O segundo tempo foi chato, muito porque o técnico é o Dorival. Acho que o Dorival agiu certo. O futebol é um xadrez, meu amigo, e você tem que saber jogar. E esse time do Corinthians também, as características dos atletas te dão essa oportunidade de você jogar a Copa. Eu sempre falo para vocês, Copa, você tem que saber jogar Copa. E Copa tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E o Corinthians jogou Copa. Porque jogar mata-mata é uma coisa. O Palmeiras, ó, presta atenção no que eu vou falar antes de analisar taticamente o jogo e analisar jogador por jogador. Existe um cenário que a gente tem que discernir. O Palmeiras entrou para jogar pontos corridos. O Corinthians entrou para jogar Copa. Tá? Copa. Tanto que esse futebol que você vê do Corinthians aqui hoje, você não vê no Campeonato Brasileiro. Já reparou isso? Por que o Corinthians não joga assim toda rodada no Brasileiro? Porque os nossos jogadores, meu amigo, no bom sentido, tá sem maldade, os caras são safados, velho. Os caras são safados, meu irmão. Os caras correm quando querem, velho. Entendeu? Tô falando isso com carinho, tá? Essa palavra safadinhos, né? Com carinho, tá? Sem polêmica. Os caras jogam, meu irmão, eu falo pra vocês, velho. Tenha experiência, filho, de 20 anos de carreira. Por que vocês acham que eu tava confiante? Eu expliquei porque eu tava confiante antes do jogo. Porque eu falei para vocês que eu sento na mesa com um ex-jogador, eu sei que os caras querem jogar esses jogos. Esse time do Corinthians, de balada, de jogador marrento, é o estilo do elenco que joga a Copa. O Corinthians tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser eliminado na próxima semana? Pode. Tudo pode acontecer. Mas esse time não ganha brasileiro, mas tem chance de ganhar a Copa. Tanto que ganhou o Campeonato Paulista. O Corinthians jogou Copa, o Palmeiras jogou hoje. O que joga sempre. O que vai fazer o Palmeiras disputar o título brasileiro. E já está disputando. O Palmeiras está pertinho ali do líder Flamengo. Mas o Palmeiras entrou para jogar o joguinho dele, de Campeonato Brasileiro. Corinthians Copa. Ranieri, morde. O Mateuzinho, que não joga nada, jogou muito hoje.
jogou muito bem o Mateuzinho, ele não joga nada. André Ramalho jogou Copa. Gustavo Henrique, eu sempre falo, nosso melhor zagueiro. É o Martínez é o Martínez sempre. É o Martínez sempre. Cara, o Corinthians jogou Copa, foi decisivo. Por isso que o Corinthians ganhou. Por isso que o Corinthians ganhou. Claro que tem, nós vamos citar tecnicamente, taticamente o jogo, eu vou falar isso agora. Mas a lição que fica para o torcedor corintiano refletir é: por que o Corinthians não jogou assim contra o Red Bull Bragantino? Por que não joga assim contra o Red Bull Bragantino? Por que não joga assim contra o Cruzeiro? Hein? Lembra outro jogo aí, gente? Outro jogo em casa do Corinthians, ou fora, ou em casa, não importa, contra o Vitória, enfim. Então, velho, contra o São Paulo, contra o Fluminense, né? Contra o Internacional até jogou. Então, contra o Mirassol fora, cara, a gente tem que discernir, não é só gostar de futebol, é discernir. Entendeu? Quando você discerne, as pessoas que falam, o Samir é profeta, quando ele abre a boca, não é. Experiência faz levar o cenário. E o cenário, para mim, hoje, desenhava uma vitória. E isso aí tá gravado aí em todos os programas meus essa semana. Desenhava essa vitória. Porque é a característica desse time, é a característica do Dorival nos últimos anos de trabalho dele. Então tinha tudo para vencer. E o Palmeiras, essa característica dele de, sabe, tudo certinho, que vai fazer brigar pro brasileiro, mas não. Mas na Copa o Corinthians levou a melhor. Falando do jogo em si. O Corinthians entra em campo no 4-4-2 losango. O Palmeiras entra em campo no 4-2-3-1. Aqui talvez seja o único canal segmentado que eu analiso os dois times, né? Eu meti a escalação do Palmeiras no Blend e eu vi lá um comentário. Ninguém quer saber da escalação do Palmeiras. O Corinthians vai jogar contra quem, filho? Pô, o adversário do Corinthians é importante, porque às vezes o Corinthians não joga mal, mas o adversário joga bem e ganha. Então você tem que analisar o adversário. Então o Palmeiras joga num 4-2-3-1, o Corinthians num 4-4-2 losango. Então, se você faz a conta, você já tem 5 do Palmeiras no meio campo, 4 do Corinthians. Futebol é matemática. O Palmeiras tinha 1 a mais no meio campo. Só que a garra dos jogadores do Corinthians, né, ajudaram nesse quesito. E sem falar que o Palmeiras tinha mais no meio campo, mas tinha menos no ataque. Tá? Porque o Palmeiras jogou no 4-2-3-1, então você tinha 1 no ataque. Então sempre tinha 1 na sobra do Vitor Roque. Isso ajudou muito. Futebol é matemática, isso eu aprendi há muito tempo e não falha. Entendeu? Tiver 2 contra 1, é assim, velho. Esse é um estudo tático. Aí você vai para o jogo. Linha de 4. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Ranieri na frente da zaga, Carrillo na direita, Martínez na esquerda, o Garro flutuando. Jogando de forma não posicional, mas claro, na ponta do losango, atrás dos 2 atacantes, Memphis e Yuri. Esse tripé, que eu vou chamar de tripé, que é os 3 do losango, né, que ficam atrás do Garro, cara, se movimentaram demais, depois cansaram. Isso foi bom do Dorival, porque você tem que perceber uma coisa, o Corinthians hoje não fez a saidinha de 3 como faz normalmente com um lateral e 2 zagueiros. Normalmente, ele encosta o Mateuzinho aqui, faz André Ramalho e Gustavo Henrique. Aí ele libera o Bidu. Então ele arma o jogo assim. Ele libera o Bidu e o Carrillo na direita. Ou então ele faz André Ramalho, Gustavo Henrique e o Bidu, aí ele libera o Mateuzinho do outro lado, né? Ou ele puxa um volante. Hoje, o Corinthians armou o jogo com a saidinha de 3, mas armou com um volante. O que ele fazia? O Ranieri saía pelos lados, por isso que você deve ter percebido no jogo, o Ranieri infiltrando do lado direito e do lado esquerdo para o Carrillo vir fazer a saída. E aí você já ganha mais qualidade na saída com o Carrillo. Ele consegue dar aquela tranquilidade de bola na saída de jogo. Mas por que o Corinthians fez isso? Porque o Palmeiras marcou alto. Foi um jogo, não foi um jogo bom não, viu, gente? No sentido de jogaço. Foi um jogo muito pegado, de muita marcação alta. Os 2 times marcaram alto. O Corinthians, quando marcou alto, fez o Palmeiras dar chutão. E o Palmeiras, quando marcou alto, fez o Corinthians mudar a sua saída de bola. Então a gente teve um jogo, taticamente, foi um jogo muito pensado pelos 2 técnicos. Muito pensado taticamente. Foi um jogo chato. No primeiro tempo, para mim, o Palmeiras inicia melhor o jogo. Marca alto, tem um certo domínio até os 15 do primeiro tempo. O Corinthians equilibra e sai o pênalti. Né? Sai o pênalti. Pênalti, meu amigo, é indiscutível. Rasgou a meia, rasgou a carne, quase rasga a alma do Memphis. Entendeu? O Gustavo Gomes. Pênalti, né? E o Yuri Alberto, para mim, bateu mal.
Não tem essa que, bateu, o goleiro pegou, o cara errou. Bateu mal. Bateu a meia altura, não bateu forte, bateu mal. E o Everton pegou. Como também o Rafael Veiga bateu mal e o Hugo pegou na final do Campeonato Paulista. E aí o Corinthians, não é que ele sente o pênalti, né? Aquela coisa de, pô, perdi o pênalti e ficou mal, ficou abatido, e o Palmeiras começou a crescer. Não, pelo contrário. O Corinthians começa a pressionar, começa a jogar alto, coisa que o Palmeiras jogou alto até os 15 do primeiro tempo. Depois o Corinthians dominou. Só que o fato do Corinthians avançar as linhas e pressionar o Palmeiras, teve o chute do Mateuzinho e nenhuma grande finalização depois dessa, de Mateuzinho e Yuri. Mas houve uma pressão. Só que o que acontece? Quando o Corinthians fecha mais o meio, pressiona mais, dá o contra-ataque para o Palmeiras. E nesse contra-ataque do Palmeiras, o Palmeiras teve 3 oportunidades. Uma com o Giai, que chutou e o André Ramalho salvou o gol do André Ramalho, né? Salvou na linha. Teve aquele do Vitor Roque, que ele corta o André Ramalho e chuta para fora. E teve mais um, que eu acho que foi do Piquerez, se eu não me engano. Cara, o primeiro tempo termina 0-0. No segundo tempo, os dois times voltam com o mesmo elenco, o mesmo time, né, sem substituições, só que um jogo muito pegado e muito catimba, com muita catimba. Um segundo tempo, velho, toda hora um jogador caído no chão. Toda hora um jogador caído no chão. Toda hora, catimba, 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 catimba. Muito por quê? Primeiro, os jogadores do Corinthians, que eu falei aqui no início, para você que está chegando agora, esse time do Corinthians é time de Copa. O time do Corinthians jogou Copa hoje. O time do Palmeiras jogou pontos corridos. Então, é um time que se entregou o tempo todo. E um time que se entrega o tempo todo fisicamente vai criar um desgaste físico no segundo tempo. E sem saúde física você não ganha jogo nenhum. E no segundo tempo, alguns jogadores morreram. Carrídio, Martínez, o Ranieri, né, talvez o jogador que menos cansou, que mais correu e menos cansou. E aí o Corinthians tem que fazer algumas substituições. Mas pelo fato do Corinthians estar um pouco mais cansado no segundo tempo, o Corinthians optou por fazer mais faltas. Catimbar, fechar espaços. O Corinthians jogou uma partida muito boa defensivamente, viu? Marcava com 2 linhas de 4. Enfim, fez uma partida ótima defensivamente. O Gustavo Henrique fez um grande jogo. E o Corinthians catimbou, brigou, lutou, né? E o time do Palmeiras naquele 4-2-3-1, que ficava, né, revezando ali os jogadores do Palmeiras, né? O Sousa mais pro lado esquerdo, o Mateuzinho marcou muito bem o Sousa. Do lado direito, né, o Facundo Torres, para mim, é um jogador, né, comum, né, que corta todas para dentro. Isso ajuda muito o Bidu. O Bidu ajudou muito o Bidu, porque o Bidu tem dificuldades quando ele pega um cara tipo o Lucas, assim, né? Um cara que é profundidade, é 1 contra 1. Não é o caso do Facundo Torres, né? O Torres, ele jogou do lado direito e ele armava sempre por dentro. E o Maurício centralizado, ali de volante, ali atrás o Lucas Evangelista, junto com o Aníbal, né, que é o volante do Palmeiras, que é muito bom também. Enfim, o Corinthians conseguiu encaixar ali, né, a marcação, né? O Ranieri marcou muito bem o Maurício, né? E ainda deu os combates no Vitor Roque, já que a gente está falando de um 4-2-3-1 contra um 4-4-2, realmente o Ranieri baixava a linha e tinha hora que brigava com o Vitor Roque. Ficou ruim para o Vitor Roque, porque tinha o Ranieri no cangote e depois ainda tinha a sobra. Então, assim, o Corinthians, cara, fez uma partida de entrega de raça muito boa. O segundo tempo não teve nada. O Corinthians não tinha finalizado uma vez sequer, eu acho que na segunda etapa. E o Palmeiras também não fez muita coisa, não. O Palmeiras teve aquele lance do Sousa, né, de cabeça não, de um chute de fora da área cruzado, né? Teve um lance também que o Gustavo Henrique cortou, que a bola ia sobrar cara a cara pro jogador do Palmeiras. Enfim, foi um jogo de muita entrega, de muita raça. O Ranieri, um partidaço que resume todo esse time do Corinthians de Copa. O time do Corinthians é um time de Copa. E aí, o Garro, de forma inteligente, bate a falta rápida pro Mateuzinho, e futebol, eu falo, são detalhes. Meu amigo, os caras deixaram ali o Mateuzinho fazer o cruzamento. Isso sempre vale para os dois lados. O gol que o Corinthians tomou contra o Botafogo, o Romero não apertou a saída de bola, tudo começou ali. O cara não encurtou o espaço do Mateuzinho, o Mateuzinho cruzou. E dentro da área, eles tinham perdido o Fux, que é o zagueiro deles, grandão, né? Fez falta. O Memphis cabeceou muito bem, né? Enfim, ele podia cabecear em cima do goleiro. Qualquer jogador burro, limitado, cabecearia em cima do goleiro. Ele não, ele fez questão, né, de dar uma queda no corpo e, né, jogar a bola lá no ângulo do goleiro, o Everton.
Cara, esse é o jogador decisivo. Esse é o Memphis, cara. O Memphis, meu amigo, é isso. É um jogador que realmente é acima da média. Ele e o Ranieri, para mim, os melhores da partida, né, no jogo de hoje do Corinthians. Né, ele decisivo lá na frente, o Ranieri decisivo lá atrás e o Corinthians ganha o jogo. Resumindo, o time do Corinthians titular. E tá aí uma coisa que eu falo há muito tempo aqui para quem me acompanha no canal Café do Setorista. Eu falava para vocês, o time do Corinthians não é que precisa de reforços. O problema do time do Corinthians é que os jogadores precisam jogar. Porque nunca se tem à disposição todos, sempre. Nunca. Porque o time do Corinthians, eu vou repetir o que eu falo há meses aqui, tá? Desde o início do ano. O time titular do Corinthians briga de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. E eu não estou empolgado, não, porque vencemos o Palmeiras no jogo de ida na Neoquímica Arena, né, no jogo de oitavas de final da Copa do Brasil. Até estou empolgado, mas com juízo, porque sou jornalista e prefiro até ser mais jornalista do que torcedor. Às vezes se confunde um pouco, pode ser que eu não consiga, seja mais torcedor do que jornalista, mas eu luto e na maioria das vezes sou mais jornalista do que torcedor para analisar um jogo para você, porque eu acho que é importante você enxergar um pouco mais além.